Irmãos, agradeço a vocês, a Deus, pela oportunidade que estão me dando de pregar a palavra. E eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 20 de Lucas. E se Deus permitir, nós vamos terminar o estudo no livro de Lucas. Pode ser que até o final do ano a gente consegue terminar, correto? Hoje nós vamos ler do capítulo 20, versículo 1 até o versículo 16, tá bom? Até o versículo 16. Vamos à leitura. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Bom, eu também vou fazer-lhes uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João é profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade eu faço isto. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também este servo e o afrontando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez, vendo, eles vão respeitá-lo. Mas, vendo-o, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: que isso jamais aconteça. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, glorioso e nosso Deus santo, nós agradecemos, Senhor, porque como igreja o Senhor nos permite estudar a sua palavra. O Senhor nos permite estar aqui, Senhor, abrindo a Bíblia e lendo, e explicando, e fazendo entender o sentido. Agradecemos, ó Deus, a oportunidade que o Senhor dá ao seu servo, de poder novamente usar a tua palavra e pregar. Senhor, que pelo Espírito Santo, o Espírito Santo use o teu servo para ensinar, e também pelo Espírito Santo, possa, no coração de cada irmão ou de cada ouvinte que está nos ouvindo em sua casa, no seu lar, que eles possam, ó Deus, entender qual é a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje aqui do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16 que nós lemos, o que está em jogo aqui é a autoridade de Jesus. Então você vai ter um versículo chave na parábola de Jesus, que é lá no final do versículo 13.
Para você entender todos esses versículos que nós lemos, então você vai no versículo 13, tem uma frase lá no final que diz assim: olha, eu vou mandar meu filho, né? Por quê? Porque talvez ele vai ser respeitado. Então, o que está em jogo aqui é a autoridade de Jesus. E o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que eles vão rejeitar a autoridade de Jesus. Nós ficamos alguns dias fora, né? Então, já vamos fazer uma breve recapitulação do que estava acontecendo. Desde o capítulo 9, no versículo 51, Jesus, ele vai caminhando para chegar em Jerusalém. Ele vai para morrer por nós. Ele vai e ele morre por nós. Mas ele lá no capítulo 9, ele já sai para ir até Jerusalém. Aí o que acontece? Ele chega triunfante em Jerusalém. Ele é recebido à festa. Ele é recebido a gritos e louvores, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Bom, ele entra em Jerusalém e o que ele faz? Ele, meus irmãos, ele purifica o templo, expulsa lá os cambistas, né? Tira aqueles animais, e algumas coisas acontecem aí. Por exemplo, a gente aprende como é bom ser requerido por Deus, como aquele jumento foi requerido, né? Que Deus podia usar até um jumento. E quando Jesus viu Jerusalém, o que ele faz? Ele chora. Por que ele chora? Pela ignorância das pessoas de não recebê-lo. E aí sim, quando ele entra, como a gente viu, ele vai fazer o quê? Ele vai limpar. E aí fica evidente, meus irmãos, que ele mostra uma autoridade. Então, quando ele entra no templo, ele expulsa lá aqueles cambistas, ele mostra uma autoridade. E é essa autoridade que vai ser questionada aqui no capítulo 20. Então, quando você vê aqui no versículo 1 do capítulo 20, né, que ele está ensinando, e depois no versículo 2, eles invadem o culto e perguntam: com que autoridade você está fazendo isso? Refere-se a quê? Refere-se a ele entrar no templo e expulsar os cambistas, limpar o templo e dizer: olha, esta casa é uma casa de oração. Vocês são salteadores, vocês são ladrões aqui, né? Vocês estão roubando as pessoas. Por isso, irmãos, entra no capítulo 20 então, e o que a gente aprende? Versículo 1, aconteceu num daqueles dias que ele estava ensinando o povo no templo, anunciando o evangelho. Repare bem nessas frases aqui, né? Novamente você vê Jesus fazendo o quê? Ensinando. Onde Jesus ensinava? No templo. Agora, não é lá dentro do templo, lá no santo ou santo dos santos, era no pátio do templo. Então Jesus tinha o costume de chegar em Jerusalém, aproveitar que muitos judeus iam para o pátio do templo, e ele, como outros mestres costumavam fazer, ele sentava lá, ou mesmo de pé, e estava ensinando. Quem que ele estava ensinando? Versículo 1 ainda, estava ensinando o povo. Irmãos, é só para você ver que no versículo 48 do capítulo anterior, o povo pendia para ele, o povo gostava de ouvir Jesus. Até houve aquele comentário, né, que eles diziam assim: ele ensina não como os escribas, não como os sacerdotes, os fariseus, ele não ensina como eles, ele tem autoridade para ensinar. Então Jesus, ele estava no templo ensinando as pessoas como era o seu prazer. Agora, o mais importante é você notar o que ele estava ensinando. Aí no versículo 1 você tem escrito assim: anunciando o que? O Evangelho. É impressionante, irmãos, o prazer que Jesus tinha de falar a mesma coisa sempre, nem se fosse para as mesmas pessoas. Ele está ensinando o Evangelho. O que é ensinar o Evangelho? É falar da sua morte, é falar do seu sepultamento, é falar da ressurreição. Agora, não tem jeito de falar o Evangelho, de falar sobre a salvação, sem olhar para todas as Escrituras, desde Gênesis até o livro de Malaquias, no caso de Jesus. Ele tinha que ficar falando que ele ia morrer, onde estava escrito aquilo na palavra de Deus, na Bíblia, por que ele precisava morrer. Quer dizer, o homem é pecador, está indo para o inferno, precisa de salvação, não pode salvar a si mesmo, então vem Jesus e faz o quê? Ele substitui o pecador. Então ele está pregando o Evangelho, é isso que ele faz. Agora, meus irmãos, sobre essa questão de pregar e ensinar, existe uma pequena diferença quando você prega
e quando você ensina. Você pode simplesmente pregar. O Jonas faz isso. Estão lembrados do Jonas? O Jonas ele vai, e a mensagem do Jonas só tem 7 palavras, mas é profunda. Por quê? Porque é uma verdade. Você pode apenas pregar, ir lá e comunicar uma palavra de Deus, um juízo de Deus, uma profecia de Deus. Você está pregando, como fez Jonas. Daqui 40 dias esta cidade vai ser destruída. Ele não falou do amor de Deus, ele não falou de arrependimento, ele não falou da graça, não falou nada, não deu esperança, ele só pregou. Agora, Jesus, ele não apenas prega, ele ensina. Ensinar é diferente de pregar. Às vezes a pessoa, ela vai e ela prega a palavra, e é bom, porque a palavra de Deus, ela vai tocar, ela não vai voltar vazia. Mas Jesus, ele preferia pregar ensinando. Por isso que aqui no versículo 1 diz que ele estava ensinando, né? Irmãos, lá no livro de Lucas, aqui ainda, né, no capítulo 24, versículo 27, quando ele vai falar para os 2 discípulos de Emaús, a respeito dele próprio, porque eles estavam em dúvida se Jesus era ou não era o Messias. Até nós temos na tela aqui o versículo, né? Então, olha como é interessante. Ele começando por onde? Começando por Moisés. Começando por Moisés é começar lá em Gênesis. Ele começou em Gênesis mostrando que o homem caiu, que o homem é um pecador, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então o versículo 27 do capítulo 24 de Lucas, diz assim: então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso é ensinar. Ensinar é você pegar a Bíblia e provar pela Bíblia, mostrar nas Escrituras exatamente aquilo que você está pregando, que você está dizendo. Isso aqui, irmãos, Jesus, ele fazia isso. Por isso nós somos incentivados a fazer isso. Uma pregação expositiva da palavra de Deus. Agora, o Esdras, né? A gente tem o exemplo do Esdras, porque ele era assim, aquele sacerdote, ele era uma pessoa, ele era um verdadeiro escriba, né? Um escriba ideal. E quando ele foi ensinar o povo a respeito da palavra de Deus, em Neemias capítulo 8, no versículo 8, diz assim, que leram no livro é a Bíblia, tá? Então eles leram na Bíblia. Se você vai ler, se você está na igreja e você vai ler, leia a Bíblia. Então leram no livro, na lei de Deus, e olha as palavras que o Espírito Santo usa. Diz assim, elucidando, está lá, né? O que é elucidando? É dar luz, é abrir a mente das pessoas para uma verdade. Então, elucidando, explicando o sentido, fazendo que, lendo, se entendesse. Então não adianta a pessoa ler e não entender. A primeira pergunta que o Felipe faz para o eunuco, qual que é? Você entende o que você está lendo? Esse era o problema dos fariseus, quando Jesus olhou para eles e disse, olha, né, observai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então Jesus tentava olhar para as pessoas e falar assim, olha, vocês querem saber quem eu sou? Olha para a Bíblia, olha para a palavra. Meus irmãos, a pregação, o ensino da palavra é um meio de Deus para salvar os pecadores. Por isso é tão importante. Olha essa palavra, lá em 1 Coríntios 1, 21. Aprove a Deus salvar os crentes de que jeito? Pela loucura da pregação, né? Pela loucura da pregação. Esse é o meio de Deus. Você pode querer fazer uma festa para salvar as pessoas, você pode virar piroleta para salvar as pessoas, mas o meio que Deus usa para salvar uma alma é a palavra, é a pregação da palavra de Deus. Muito bem, mas infelizmente no versículo 1, e olha que coisa maravilhosa, né? Aprender a Bíblia, aprender a palavra de Deus, do próprio Deus, pela boca de Deus, por Jesus Cristo. Que oportunidade maravilhosa. Aquela geração teve uma oportunidade maravilhosa de sentar perto de Deus, de comer ao lado de Deus e de sentar ali e ouvir Deus como pastor, Deus como aquele que está trazendo a palavra, no caso Jesus Cristo.
e o culto foi interrompido, irmãos. Olha só o versículo 1, sobrevieram os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos. Você está vendo aqui, um grupo triplo, né? De três, são três fortes, nós chamamos assim, escolas, né? Você tem aqui os principais sacerdotes, que eram saduceus, tá bom? Você tem os escribas, que geralmente eram fariseus, e vocês têm os anciãos, que eram as pessoas mais velhas que estavam lá. Ou seja, você tem a nata da religião judaica, porque Jesus está em Jerusalém, é o período da Páscoa, as autoridades religiosas se ajuntavam ali. Então você tem o que há de mais alto na religião judaica invadindo o culto de Jesus. É como se chegasse aqui os professores dos seminários e também de todas as catedrais e outros centros religiosos, invadisse o nosso culto aqui e perguntasse o que eles perguntaram. Então eles entraram e invadiram aquele culto, e ora, era uma norma invadir o culto de Jesus, tá? Era uma norma, não é a primeira vez que eles fazem isso, mas eles vão lá e eles não vieram para ouvir. Eles não vieram para vir aqui e sentar como vocês estão sentados. Eu até agradeço que alguém ainda senta para me ouvir. Mas olha, a pessoa chegou lá, ele não senta, ele está de pé, é uma afronta. E aí então, nesse momento, eles não querem aprender, eles querem briga, querem discutir, como muitos mestres mundanos fazem. Se uma pessoa que acha que sabe muita coisa sentar no lugar que vocês estão sentados, ele não vai ter um espírito manso e humilde para aprender. Qualquer coisa que você pregar ou falar é um ponto de interrogação para ele. Então esses mestres judeus, eles invadem o culto. E por quê? O que faz eles invadir o culto? Versículo 48 do capítulo 19. Todo o povo pendia para ele, escutando. Então eu tenho uma palavra para essa invasão. A palavra é o quê? É inveja. Eles tinham ódio de Jesus, porque quando Jesus ensinava, as pessoas paravam para ouvir. Isso faz com que trouxesse um ódio daqueles judeus. Agora vamos nos ater à pergunta dos mestres. Qual é a pergunta que eles fazem no versículo 2? Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Quais coisas? Por exemplo, a entrada triunfal e todo mundo cantando e ele permitindo que chamasse ele, filho de Davi, o rei, o Messias. Com que autoridade você permite as pessoas dizerem isso? Não é uma idolatria? Outra coisa, com que autoridade você entra no templo, expulsa aí os nossos amigos, porque eram mandados dos próprios saduceus, os que vendiam bois, etc. Com que autoridade você tira a nossa gente da igreja? Bom, também. E com que autoridade você ensina essas pessoas? Olha, a pergunta, meus irmãos, é bem a cara deles mesmos, né? Eles queriam que Jesus mostrasse as suas credenciais. Com quem que você aprendeu a Bíblia? Qual seminário você frequentou? Eu sei, irmãos, que para vocês isso não vai ter muita importância. Mas imagine, por exemplo, que eu estudei num seminário que em mais de um ano, somente eu era aluno daquele seminário. Só tinha eu lá, não tinha mais ninguém. Está lá hoje, né, o meu professor está acamado, está doente, né, teve um leve derrame. Mas por um ano todinho ficou eu e ele me ensinava porque não tinha aluno no seminário. Que seminário esquisito é esse? Esse seminário aí, não é lá um seminário do Sul, teológico do Sul, isso não é uma palavra da vida, isso a pessoa não paga 3, 4 mil reais para ficar lá por mês, ou uma igreja tem que pagar. Deixa eu dizer, como isso tem valor para os homens? Como tem valor para os homens? Qual é a sua especialidade? Você fez mestrado em quê? Doutorou em quê lá, sabe onde, né? E aí, meus irmãos, tem um diploma lá, né, que todo enferrujado,
A única assinatura que tem mesmo é do meu professor que dava aula para mim, que é o pastor John Hatch. Pronto, né? Uma coisa dessa aqui, num mundo como esse, não vale absolutamente nada. E aí vem essa pergunta dos mestres: com que autoridade, qual é a sua credencial, onde você estudou? Paulo podia dizer: eu estudei aos pés de quem? De Gamaliel, né? Mas e Jesus? Nem aos pés do Gamaliel ele podia dizer que estudou. Então eles queriam pôr a autoridade de Jesus em xeque. Para eles, meus irmãos, Jesus não passava de um simplório carpinteiro, que não tinha uma autoridade religiosa para ficar ensinando as pessoas, porque ele não era um levita, porque ele não era um escriba, porque ele não era um sacerdote, porque ele nem ancião ele era, porque ele só tinha 30 anos. Então, qual é a autoridade desse homem para vir aqui fazer tudo isso? A coisa mais absurda que a gente tem é essa pergunta: o homem querendo que Deus apresente um diploma humano, né, para ser aceito no seu círculo de conhecimento de autoridade. Já pensou? Mostra aí a sua credencial. Eu lembro que eu fui no hospital e eu tinha que visitar uma pessoa. E naquele tempo, nem uma carteirinha, eu fiz uma carteirinha, eu mesmo, fui lá no computador, fiz uma carteirinha, agora eu posso entrar no hospital, olha que absurdo, né? Mas naquele tempo eu não tinha feito ainda, né? E aí cheguei lá e a pessoa falou assim: cadê a sua carteirinha de pastor? Aí eu pensei: não tem isso não, né? Não faz parte do grupo de pastores, não faz parte do conselho de pastores, né? E aí eu disse: não tem nada disso não, né? Ah, então o senhor não pode entrar aqui. Eu pensei uma coisa: se João Batista viesse fazer uma visita aqui para um doente, ele também não teria uma carteirinha. E se Jesus viesse, ele também não entrava. Está entendendo? Não entrava. Salvo pelo gongo. Aí tinha um sujeito lá, né, que era lá de Pompeia, né, e trabalhava no hospital, olhou e falou assim: ei, pastor Gilberto, você é pastor, pode entrar. Tá bom. Olha os absurdos, né? O que é a coisa? Qual é a sua credencial? Pedir isso de Deus. Havia necessidade de questionar a autoridade de Jesus? Havia essa necessidade? Mas eles eram de praxe. Lembra de João Batista? Que eles perguntaram a mesma coisa para João Batista: quem mandou você sair pregando aí o batismo de arrependimento? Quem que deu essa autoridade para você? Ei, me fala. Lembra da resposta de João Batista? Aquele que me mandou batizar. Lembra disso, né? Ou seja, ele falava que era Deus. Olha, eu não sou o Messias, né? Eu sou aquele que está anunciando a voz, né, que clama no deserto. Então fizeram isso com o Batista, estão fazendo com Jesus. E quando Jesus morreu, foi para o céu, continuaram fazendo isso com os apóstolos e vão continuar até hoje. Ou você tem um diploma do mundo, numa escola do mundo, ou você não tem nada. Um dos nossos missionários, um missionário maravilhoso, o Brecher, que foi companheiro do Hatcher, né, no que abriu o nosso trabalho aqui, o Hatcher, ele não podia ser aceito pela Convenção Batista na época. Olha que absurdo. Porque ele foi para se inscrever, para ser um missionário da convenção. Para você ter uma ideia, o tio dele era secretário executivo da convenção aqui, né? Que também chamava Louis Brecher. E mesmo assim eles não aceitaram. Sabe por que eles não aceitaram? Porque a esposa dele não tinha feito um seminário. Olha que missionário que a convenção perdeu. Aí alguém olhou lá e disse: olha, você pode ser um missionário batista da fé. Como assim? Vá embora para o Brasil e viva pela fé. É o que ele fez, né? E que missionário foi? Meus irmãos, colocando a autoridade de Jesus em xeque, olha o que disseram para Pedro e João, né? Vamos ali para Pedro e João: com que poder ou em que nome vocês estão fazendo isso? Um milagre que foi feito, né, de curar o coxo. Pedro respondeu: em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vós crucificastes. Olha que coisa maravilhosa. Perguntaram para Pedro e perguntaram para João:
em nome de quem? Pode ficar com a tua tia, vai lá pertinho, né? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? E eles disseram assim: em nome de Jesus, o Nazareno, que vocês crucificaram. Então, irmãos, eu vejo assim, o que é a resposta, né, que devia ser dada. Então aqui, o que eles deveriam ter feito? Eles deveriam ter comparado a vida de Jesus com as Escrituras, os ensinos de Jesus com as Escrituras, os milagres de Jesus com as Escrituras. Então, comparar o que Deus está falando, com o que Cristo está falando, com a Bíblia. Era tão simples saber de onde vinha a autoridade de Jesus, era só olhar: observai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus até olhou para eles e disse: errais porque não conheceis as Escrituras. Ora, não havia necessidade de questionar a autoridade, se olhasse para a vida, para os milagres, para os ensinos de Jesus e comparasse com a palavra de Deus. Mas quem fez isso? Na Bíblia, só os bereanos, tá? Que foram lá e examinaram pela palavra de Deus. Se tivessem feito isso, não fariam esta pergunta. Então, irmãos, vamos ver a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é estranha, né? No versículo 3, e ele respondendo, disse-lhes: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Eles fizeram uma pergunta. Jesus não responde a pergunta, e ainda para piorar a situação daqueles religiosos diplomados, Jesus faz uma outra pergunta. Eu também tenho uma pergunta para fazer para vocês. O batismo de João era de Deus, dos céus, ou ele era dos homens? Por que Jesus usa o batismo de João para perguntar para eles? Então, nesse batismo estava embutida o quê? A resposta que eles queriam, né? Crer no batismo de João era o quê? Era crer que João era um profeta do Messias. João deixava bem claro: eu não sou o Cristo, aquele que vem após mim. Então, João Batista apontava para Jesus, ele mostrava que Jesus era o Cristo, ele era o Messias, que ele tinha uma pá na mão, e que estava lá com aquele rastelo, estava com o machado, sabe? Então dava toda a autoridade para Jesus. João Batista era uma autoridade máxima, religiosa, entre o povo tinha João Batista como profeta. Por isso que eles não responderam. Se a gente falar que era de Deus, o povo vai perguntar: por que não acreditaram então? Se a gente falar que é dos homens, o povo apedreja a gente aqui, porque todo mundo sabe que João Batista é profeta. Então Jesus já está dando a resposta nessa outra pergunta. João, meus irmãos, ele aceitou a autoridade de Jesus. João chamou Jesus de Cordeiro de Deus. João disse que não era digno de desatar as correias das sandálias. E ele tendo a pá, e ele tendo o machado, colocou o que em Jesus? A autoridade. João Batista era uma autoridade religiosa, e ele disse: a minha autoridade está debaixo dessa autoridade que é Jesus, que é o Messias. E aí, falsamente, no versículo 7, né, eles responderam que não sabiam de onde era o batismo de João. Veja só, né? Eles já tratavam o batismo de João sem valor nenhum. No capítulo 7, no versículo 30, diz que eles não foram batizados por João Batista. Agora eles simplesmente falam: não, a gente não sabe. Não sabe. Eles sabiam. Mas para eles dizer que sabiam, eles tinham que encarar e dizer assim: não é de Deus. E eles teriam que provar que não era de Deus. E não tinha jeito de provar que não era de Deus o batismo de João. Eles não podiam falar o que eles acreditavam. Eles acreditavam que João Batista era um impostor. Eles acreditavam que Jesus era um impostor. Mas eles não podiam falar. Por que eles não podiam falar? Porque tinham que provar na Bíblia. E na Bíblia falava que João Batista ia vir, que ia ter aquela voz, que João Batista seria o profeta do Messias. E João Batista testificava isso.
Então, eles assim, meus irmãos, eles não podiam dizer nada, tinham que ficar quieto, porque se eles falassem mesmo o que eles acreditavam, o povo apedrejaria eles. Não tinha respaldo das Escrituras. O que, meus irmãos, esse tipo de resposta de Jesus nos ensina? Jesus não respondeu, vocês viram que Jesus não respondeu, correto? Ele não respondeu. Sabe por quê? Aprenda isso com Jesus, tá? A gente tem que aprender com quem realmente pode nos ensinar. Nesse caso, Jesus. Ele não deu munição para quem? Para Satanás. Ele não deu munição para o diabo. É preciso entender o que está por trás de certas perguntas, né? O que está por trás de certas perguntas? Dá uma olhadinha no versículo 23 aí, do mesmo capítulo. Quando eles perguntaram se era lícito dar tributo a César. Veja no versículo 23. Entendendo ele a sua astúcia, disse: por que me tentais? Algumas perguntas, elas são capciosas, elas são maldosas. Ela não vem do coração de uma pessoa, ela vem das profundezas do inferno. Então, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. De repente, meus irmãos, a pessoa tem que olhar e dizer assim: eu não vou responder isso. Como Jesus Cristo fez. Mas você está pregando, levanta uma pessoa, fala: por que o senhor não lê aquele versículo lá? Totalmente fora do contexto daquilo que existe na realidade bíblica. Uma pessoa dessa, se você quiser responder, você vai cair na armadilha dele. Algumas pessoas com a pergunta quer apenas colocar uma armadilha para destruir não somente você, mas às vezes outras pessoas ao lado, inclusive a casa de Deus. Por isso que as pessoas gostam tanto de fazer perguntas sem graça e maliciosa. Então existe muita maldade, muita malícia em certas perguntas, que se respondidas só traz confusão. Devemos aprender com Jesus o quê? A não dar munição ao diabo. Queriam um motivo para prendê-lo, queriam um motivo para atacá-lo, para humilhá-lo. E aí Jesus, ele não responde. Deixou sem resposta. Se não for para promover a paz, se não for para edificar, é melhor fazer o quê? Não responder. Tem um versículo aqui que eu gostaria de ler com vocês. Né? O versículo é o de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Dá uma olhada aqui nesse versículo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause o quê? Destruição. Então, se vai causar destruição, é melhor fazer o quê? É melhor ficar quieto. A tua palavra vai destruir uma pessoa, vai destruir uma família, vai destruir uma igreja, vai te destruir a si mesmo. Então, não saia nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que for útil. Útil para quê? E aí, então, o Espírito Santo diz para edificar, de acordo com a necessidade. Eu quero edificar, mas de acordo com a necessidade. Né? E ainda diz mais, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Então, você está edificando e você está comunicando graça quando você responde? Ou melhor, você está fazendo o quê? Edificando e comunicando graça quando você vai fazer uma pergunta para uma pessoa? Senão, não saia da vossa boca palavra nenhuma. É por isso que Jesus, ele não deu munição para o diabo em momento nenhum. Com aquelas perguntas que só vinha mesmo para destruir, não vinha para construir. E como eu disse, irmãos, Satanás, ele é prático nisso, né? Então é preciso reconhecer a autoridade de Jesus, e eles não reconheciam a autoridade de Jesus. E eles não reconhecendo a autoridade de Jesus, o que adiantava Jesus ficar perdendo o latim dele com eles? Lá não era latim, lá era grego, né? Ou aramaico. Então, para que Jesus vai ficar ali insistindo com eles? Respondendo as perguntas deles. Ele deixa para lá, né? Então é preciso reconhecer a autoridade de Jesus, por isso ele contou essa parábola dos lavradores maus. Versículo 9. Um homem plantou uma vinha, né? Arrendou-a para uns lavradores, partiu para longe, fora da terra. E ficou fora muito tempo. Aí, no devido tempo, mandou, né? Mandou quem? Mandou um servo, né, aos lavradores para lhe dar os frutos da vinha, mas os lavradores, espancando, mandaram vazio. Mandou outro servo, também espancaram este, e ainda afrontaram ele e mandaram vazio. E mandou um terceiro, e também feriram este e o expulsaram.
Está se referindo a Israel. A vinha de Deus é Israel. O profeta Isaías deixa isso bem claro no capítulo 5. A vinha de Deus é Israel. E Deus esperava que Israel desse uvas boas. E o que aconteceu? Deu uvas bravas. Mas não foi falta de Deus ir lá e mandar pessoas para ver o que estava acontecendo. Veja quantos profetas Deus enviou. Mandou um profeta, olha, nós temos quem? Nós temos Moisés. Mandou outros profetas, todos os profetas do Velho Testamento. Mandou um grande profeta, Elias foi um grande profeta. Mandou mais um, que é no caso João Batista. Que profeta? Jesus disse, ó, entre os nascidos de mulher, não teve um que é maior do que João Batista. E o que aconteceram? Eles afrontavam, eles humilhavam e eles matavam. Às vezes só espancavam, ou seja, era a mesma coisa que não falar nada para eles. Então, Deus fez o seguinte, no versículo 13. O que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar o meu filho amado. Ele vai chegar naquela vinha, vai falar o que eles precisam ouvir e ele vai ser respeitado. Talvez o respeitem. Tem a palavra talvez aí. Talvez ele seja respeitado. Meus irmãos, quando Jesus veio para o que era seus. Tá? Ele veio então para anunciar a salvação para aquela vinha. Veio para que aquela vinha se convertesse e produzisse bons frutos. E o que aconteceu? Aqui o versículo 14. Vendo os lavradores, disseram, esse é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançaram fora da vinha e o mataram. Jesus ele foi tirado de fora da cidade de Jerusalém, levado para o Gólgota e morto. Foi isso que aconteceu com Cristo. Ou seja, será que eles vão respeitá-lo? Não, irmãos, não respeitaram. A questão levantada pelo Senhor da vinha, no final do versículo 13, mandarei meu filho amado, talvez o respeitem, ele não foi respeitado. Jesus, irmãos, ele foi condenado, mentiram para condená-lo, levaram ele para 3 julgamentos numa noite só, e depois pegaram ele, espancaram, fizeram ele carregar a cruz, pregaram ele na cruz, jogaram uma lança, furou o seu lado, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, mataram. Ele foi morto fora da cidade. Ou seja, não obedeceram, não reconheceram a autoridade de Jesus. Agora isso nos leva lá na primeira pergunta que foi feita. Quem te deu esta autoridade? Quando uma pessoa pergunta isso, já mostra que ela não reconhece o quê? A autoridade. Então, eles já não reconheciam a autoridade. A parábola que Jesus conta é só para mostrar para eles, vocês não reconhecem a minha autoridade. Jesus tem uma palavra forte aqui, no versículo 15, lançando fora da vinha, o mataram. A pergunta, que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá, destruirá esses lavradores e vai fazer o quê? Dará a outros a vinha. Jesus, meus irmãos, está dizendo, o que o Senhor da vinha vai fazer? É o seguinte, olha o que ele vai fazer. Ele vai vir, ele vai destruir, como Jerusalém foi destruída, próprio Israel sumiu do mapa como nação em 1948. Perdão, em 70 depois de Cristo, só reapareceu em 1948, ou seja, o Senhor da vinha veio, destruiu e fez o quê? Versículo 16, e dará a outros a vinha, passará a vinha a outros. A vinha representa o Israel de Deus e todos os privilégios que Israel tem. É Paulo que fala desses privilégios em Romanos, capítulo 9, versículo 4 e 5. Veja o que Paulo diz lá. Quais são os privilégios espirituais de Israel? Paulo diz, os quais são israelitas, de quem pertencem. O que pertence o que para Israel? Primeiro, a adoção.
Que mais pertence para Israel? A glória. Que mais? As alianças. Que mais? A promulgação da lei. Que mais? O culto. Que mais? As promessas de quem são os patriarcas. E a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e acima de todos. Perceba, irmãos, que Paulo faz uma lista de todos os privilégios de Israel, que começa com o quê? Com a eleição. Vai mais o que? Pertence à terra de Canaã para eles, as alianças, a lei, o culto, quer dizer o culto e as promessas, os próprios patriarcas pertencem para Israel, da onde traçou a linhagem humana de Cristo, ou seja, Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi, Jesus, ou seja, é muito privilégio para uma nação só, não é verdade? É muita coisa que Deus fez por eles, por Israel, e Deus deu a terra prometida para Israel. Por Israel veio a palavra de Deus, que é a Bíblia. Por Israel veio a humanidade de Cristo, do Messias. Quer privilégio maior do que isso? Mas olha o que o Jesus está dizendo no versículo 16. Esse privilégio seria dado para outros. Eles iam perder esse privilégio. Meus queridos irmãos, Israel continua sendo a nação, a menina dos olhos do Senhor. Mas esse privilégio foi perdido, sabe por quê? Porque o meio de salvar uma alma é a pregação do Evangelho. E os israelitas, os judeus, a nação de Israel, não está pregando o Evangelho. Então eles perderam esse privilégio. A adoção veio para nós. As alianças nos pertencem. A terra prometida que é o céu nos pertence. A palavra de Deus não é só o Velho Testamento, é o Novo, nos pertence. A pessoa de Cristo é para quem crê em Cristo, nos pertence. Veja só, foi dado para outros esses privilégios. Essa mesma parábola é contada no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 43. Vamos abrir comigo lá, 21, Mateus, capítulo 21. Nunca lestes nas Escrituras, capítulo 21, né? Então aqui é Mateus 21, e versículo 43. Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Olha só. Essa palavra é a mesma palavra que está lá, só que explicando o que está escrito lá no livro de Lucas. Lá está escrito que a vinha vos será tirada. Aqui está dizendo o seguinte, né? No versículo 43, que o reino de Deus vos será tirado e vai ser dado a uma outra nação. Qual nação? Será que Deus tirou esse privilégio de Israel e deu para os sírios, deu para os romanos, como se advoga da causa, o romanismo? Não, irmãos, você tem essa resposta na Bíblia. Para quem foi dado esse privilégio? Vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que nação é essa? Porque Jesus disse, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Que nação é essa? Essa nação são os crentes. Vamos ler aqui em 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está falando para quem? Está falando para os crentes. Irmãos, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, a geração eleita. Nós temos hoje o privilégio de fazer o que João Batista fez, o que Jesus fez, que é pregar o Evangelho, para dar esses frutos. Então, foi tirado de Israel, não está mais com Israel. Se você for em Israel, você não vai ouvir o Evangelho lá pelos israelitas.
Se você olhar as Escrituras, você vê que é um privilégio muito grande o que aconteceu, né, com cada um de nós, de receber, né, de Deus esse privilégio. Agora, quando Israel rejeitou Jesus, nós fomos privilegiados. Paulo disse lá em Atos capítulo 13 e versículo 46, tem aqui, né? Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, afirmaram: importava que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que rejeitais a palavra, e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Vocês rejeitaram, vocês acham que a palavra de Deus é indigna, que o evangelho é indigno. É por isso que foi dado, meus irmãos, para nós. Nós somos essa nação. Aquele privilégio foi tirado deles e dado para nós. Capítulo 11 do livro de Romanos, versículo 11, Paulo pergunta, né? Acaso tropeçaram para que ficasse prostrado sobre a terra? De forma alguma. Pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Israel vai se levantar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Mas ainda não se levantou. Para o evangelho, não. Para isso acontecer, eles vão ter que ser perseguidos. Bom, vamos terminar. Vamos acabar com Lucas capítulo 20. Porque quando contou a parábola dos lavradores maus, e aquelas pessoas que estavam ouvindo, quem eram os ouvintes de Jesus? Tinham dois grupos, né? O povo, que estava ouvindo já, e os invasores, que chegaram a atrapalhar o culto. Que eram, assim, esses invasores se compunham de... versículo 1, né? Vamos dar uma olhada de novo. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Então você tem dois ouvintes aí de Jesus, dois grupos de ouvintes, e os dois têm uma resposta, quando Jesus contou essa parábola. O que o povo respondeu para Jesus? Versículo 16, lá no final. Ouvindo eles, disseram o quê? Que isso jamais aconteça. Aqui é o povo ouvindo Jesus dizendo assim, que Deus nunca tire os nossos privilégios. Mas essas pessoas estão dizendo isso, e 3, 4 dias depois, eles vão dizer uma palavra. Qual palavra? Crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Eles estão dizendo que nunca Deus tire o nosso privilégio, o privilégio de ser uma vinha e dar os frutos que Deus espera, que jamais isso aconteça. Aconteceu. Eles mataram o santo, diz o apóstolo Pedro. Vós rejeitastes e negaste o santo. Bom, isso foi a resposta do povo. E qual foi a reação daquele grupo que invadiu? Versículo 19, os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora. Quando Jesus contou essa parábola que Deus estava rejeitando Israel, eles tentaram pegar Jesus a braço. Tentaram ir lá e falaram assim, vamos esganar este homem, né? Vamos pegar, já vamos matar de uma vez, não é bom que viva um homem desse. Versículo 19, tentaram lançar a mão dele na mesma hora, mas eles temeram o povo, porque entenderam que contra eles disseram esta parábola. Todo mundo entendeu a parábola, tanto o povo quanto aqueles religiosos, eles entenderam a parábola, sabia que estava falando deles. Então, irmãos, resumindo, a autoridade de Jesus foi o quê? Rejeitada. Foi rejeitada. Eu esqueci até, nem li um versículo, né, nessa rejeição, que Jesus disse lá em Mateus 10:40. Quem vos recebe, a mim me recebe. Reconhecer a autoridade daquele que prega, daquele que anuncia a palavra de Deus, é reconhecer a autoridade do próprio Cristo.